Pensa que você é um dos maiores craques da sua geração e é amado por todos os brasileiros, quando um lance faz você ser xingado de várias formas e responsabilizado pela eliminação da seleção brasileira numa Copa do Mundo. Pois é, hoje vamos falar do lance que assombra as noites de Roberto Carlos até hoje. Copa de 2006, Frankfurt, Alemanha. Recém-campeã da Copa de 2002, na edição especial de dois países sede, Coreia do Sul e Japão, a seleção brasileira, comandada por Carlos Alberto Parreira, vinha em pleno favoritismo para ganhar o tão sonhado Hexa e se isolar no quadro geral de títulos de Copas, e o Brasil se tornaria a maior seleção do mundo com muita folga. Quartas de final do torneio, o Brasil pegou a França, que tinha sido campeã da Copa de 98 contra a própria Canarinho, mas que havia passado um vexame horrendo em 2002, saindo na fase de grupos. Era jogo duro e todos sabiam disso. A partida estava muito pegada e já estava no segundo tempo. Não era nem metade dessa segunda etapa quando o trágico para os brasileiros aconteceu. Enquanto o Zinedine Zidane se preparava para bater a falta, Thierry Henry estava sozinho no meio da área brasileira, em clara posição de impedimento. Pouco antes da cobrança, ele recua e volta até a linha de defensores brasileiros para ficar em condição legal. Só depois que a bola sai dos pés do camisa 10, o atacante francês avança novamente. Livre de marcação, ele aproveita o cruzamento para balançar a rede defendida por Dida. Enquanto toda essa movimentação acontece, Roberto Carlos está parado na entrada da área brasileira, primeiro com a mão na altura dos joelhos e depois em pé. A jogada continua seguindo normalmente. Zidane cruza a bola para a área e Henry, após aproveitar o posicionamento de Roberto Carlos, faz um gol fácil, a poucos metros do gol. Roberto Carlos, o homem mais próximo de Henry quando ele saiu da posição de impedimento, foi apontado como o vilão da eliminação. E mais, a versão que ganhou mais força é de que o então lateral se distraiu da marcação porque estava ajeitando o meião. A torcida brasileira estava decepcionada, pois provavelmente uma das maiores gerações de todos os tempos do nosso país no futebol havia perdido uma Copa. Os brasileiros eram só tristeza e ira. Mesmo em uma época em que as redes sociais ainda não tinham a força atual, essa história rapidamente se espalhou pelo país e entrou para o nosso folclore da bola. No Orkut, foi questão de tempo para que comunidades na época fossem criadas na rede social com o intuito de ofender e de culpar o meião de Roberto Carlos pela eliminação trágica. Mas será mesmo que o meião do então astro do Real Madrid foi mesmo responsável direto pela queda da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2006? Com a palavra, o próprio Roberto Carlos. Falou-se em relação à meia, que é a maior babaquice que eu já vi. Desculpe até o termo, é a maior mentira que existe no mundo do futebol, afirmou o ex-lateral em entrevista à TV Globo em 2014. O veterano de 3 Copas do Mundo passou anos reclamando inclusive de Galvão Bueno e o apontando como responsável pela disseminação da versão. Pessoas mal intencionadas acabaram criando uma história, mas elas um dia terão um momento de sofrimento e vão precisar de alguém para ajudá-las. Na época da Copa do Mundo, essa pessoa de quem falei há pouco fez minha mãe chorar, disse em 2010 quando defendia o Corinthians. Ainda em 2006, logo depois do jogo contra a França, Roberto Carlos justificou que ficou parado no lance porque os jogadores haviam combinado que fariam a linha de impedimento para tentar invalidar o ataque, o que não aconteceu. Outra questão a ser considerada é que o ex-lateral de 1,68 m certamente não era o homem designado para marcar Henry 20 centímetros mais alto, em um lance em que a bola seria levantada para dentro da área. Para algumas pessoas, a culpa é toda dele. Para outras, é errado culpar o cara por uma eliminação em quartas por causa de um lance só. Mas eu quero ouvir a sua opinião. E você? Acha que o Roberto Carlos, campeão mundial em 2002, é o grande culpado pelo nosso vexame? Deixe nos comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações, pois aqui sai vídeo todo santo dia. Curta, comente, compartilhe o vídeo para que mais pessoas relembrem ou conheçam a história e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima.